A paz do Senhor, meus queridos irmãos e amigos. Mais uma vez estamos aqui de volta para retornarmos e darmos continuidade ao nosso estudo da série Seitas e Heresias. E hoje nós estamos aqui na segunda parte falando sobre o Adventismo do sétimo dia. Eu gostaria de falar algo muito importante nesse momento. Como algumas pessoas têm participado e algumas pessoas têm comentado, né? Nós tivemos alguns comentários. Eu gostaria até de pedir para você se inscrever aí no nosso canal, tá certo? Se inscreva no nosso canal para fazer parte desse canal. Dê aí o seu like, certo? Faça também aí o seu comentário, que o seu comentário ele é muito importante, tanto de uma forma positiva, como também de uma forma negativa. Ou seja, se você não aceita, você também pode dar o seu comentário, eu respeito muito bem. Então, exatamente em cima dos comentários, né? Eu gostaria só de deixar aqui algo muito importante, é que toda a mensagem que está sendo ministrada, ensinada aqui através desta série de estudo, todas elas eu tenho feito muitas pesquisas e o que eu tenho falado não é eu que tenho declarado, mas sim através das fontes que eu pesquisei. Então, em uma das revistas adventistas, Sétimo Dia, do ano de 1984, na página 37, mês de fevereiro, os adventistas eles lançaram uma revista, e nessa revista eles falaram sobre a inspiração e autoridade dos escritos de Ellen White, né? Diz também aqui que foi um documento que definiu as crenças fundamentais dos adventistas do sétimo dia e que foi votado pela Associação Geral, reunida em Dallas, nos Estados Unidos, no mês de abril do ano de 1980, certo? É o que eles afirmam, e que foi publicado no Brasil no ano de 1984. Então, na página 37 dessa revista, fevereiro, eles falam sobre o que eles acreditam e o que eles negam. Então, no que eles acreditam, eles dizem assim, os adventistas dizem assim, ó. Então, não foi eu quem simplesmente afirmei que os escritos de Ellen White, eles são comparados com a Bíblia. São os próprios adventistas que declararam isso. Eu vou ler aqui, ó, o que eles acreditam. Primeiro, a adventista disse assim nesta revista: cremos que o ministério e os escritos de Ellen White foram uma manifestação do dom da profecia. Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo. Seus escritos, o produto dessa inspiração, tem aplicação e autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. E eles declaram também: negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas Escrituras Sagradas. Então, não foi eu simplesmente que declarei, porque eu quis declarar, mas foi tirado dessa fonte aí, Revista Adventista, mês de fevereiro do ano de 1984. Tá bom, meu querido? Então, só para esclarecer esse assunto, um assunto também muito importante que eu gostaria de dizer para vocês. Tenho recebido alguns outros comentários e algumas pessoas declaram que não têm gostado daquilo que eu tenho falado, principalmente os adventistas. Então, e uma moça disse que eu deveria conhecer essa igreja para me poder falar dela. Quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que eu já fui um adventista também como você. Então, tudo que eu estou falando aqui também é com muita propriedade, porque eu também já fui um adventista, tá certo? Hoje não sou adventista, graças a Deus, certo? Então, eu falo muitas coisas aqui com prioridade, certo? Então, queridos, como nós estamos retornando, o tema de hoje, nessa segunda parte das seitas e heresias, falando sobre o adventismo do sétimo dia, eu gostaria de falar sobre uma das maiores heresias pregada pela igreja adventista do sétimo dia, que é a doutrina. Eu acredito que essa foi uma doutrina para tentar justificar o erro de Guilherme Miller, que profetizou que Jesus iria voltar. Jesus não voltou. Então,
eles criaram essa doutrina, exatamente em cima de todos os estudos de Guilherme Millen. Então, quando Irã Edson, dizendo ele que recebeu uma revelação de Deus e que Guilherme Millen não estava errado, mas que na realidade não seria a volta de Cristo o dia 22 de outubro de 1844, mas que seria, ou seja, Jesus iria passar do lugar santo para o lugar santíssimo no tabernáculo celestial, como eles falam. Jesus iria passar do lugar santo para o lugar santíssimo, lá no tabernáculo celestial. E Jesus ali ia começar uma segunda fase do seu ministério. E eles dizem que Jesus passou, a partir daquela data, passou a deixar de ser sacerdote para ser sumo sacerdote. Então, esta é uma grande heresia, queridos. Então, quando a gente abre o livro dos Hebreus para lermos, a gente vai descobrir, vai ver o livro de Hebreus. Só o livro de Hebreus, ele desmonta toda essa heresia. Porque a Bíblia declara que Jesus, quando ele morreu e que ele ressuscitou, ele já entrou no Santo dos Santos. Ele já se sentou à direita de Deus. E ele já se tornou o sumo sacerdote. Então, o livro de Hebreus, ele foi escrito aproximadamente nos anos 60 depois de Cristo, né? Na década de 60 depois de Cristo, foi escrito o livro de Hebreus. Então, o livro de Hebreus já declara que Jesus já entrou no Santo dos Santos. Já entrou no Santo dos Santos. Então, não tem como alguém pregar uma doutrina como essa. E é muito difícil de a pessoa tentar assimilar um ensino desse, quando a Bíblia diz que algo já aconteceu há quase 2000 anos atrás. Aí as pessoas criam uma doutrina dessa, uma heresia dessa, e diz que Jesus passou para essa segunda fase e passou a assumir a forma de sumo sacerdote somente no ano de 1844, dia 22. Então, no estudo passado, eu mostrei um gráfico para vocês, no primeiro estudo, da profecia dos ensinos de Guilherme Millen, baseado no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, que diz que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Então, Guilherme Millen, ele se perdeu muitas vezes nesses cálculos, desses números. Muitas vezes ele se perdeu porque ele profetizou 3 vezes que Jesus ia voltar e Jesus não voltou. 3 vezes. Primeiro, dia 21 de março do ano de 1843. Depois, 21 de março do ano de 1844. E, por último, no dia 22 de outubro do ano de 1844. Então, eles começam uma contagem a partir do ano de 457, quando Artaxerxes dá o decreto para restaurar Jerusalém. Só que esse decreto para restaurar Jerusalém, foram dados 3 decretos para restaurar Jerusalém. Então, foi dado o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, o do rei Artaxerxes é exatamente o terceiro decreto para a restauração de Jerusalém, que aconteceu nesse ano, o ano 457 a.C. Então, eles fazem um cálculo e eles chegaram a essa conclusão, de que a data que Jesus iria voltar, ou depois transferiram para que Jesus passou do Santo para o Santíssimo, no ano de 1844, do dia 22 de outubro. Então, uma outra data interessante, que também é muito duvidosa, é que o dia 22 de outubro desse ano de 1844
tenha sido o dia do Yom Kippur, que é exatamente o dia da expiação que os judeus comemoram todos os anos. Então, muita gente diz que, na realidade, o Yom Kippur do ano de 1844 não foi no dia 22 de outubro, mas foi no dia 23 de setembro. Então, mas o que importa nisso aqui, o interessante disso aqui, não são essas datas. As datas são menos relevantes. Tudo isso, certo? O maior absurdo disso aqui é pregar uma doutrina que ela não tem base bíblica. É pregar algo que não existe. É pregar algo que é exatamente contrário àquilo que a palavra de Deus ensina. Então, o que a palavra de Deus ensina? A palavra de Deus ensina que Jesus, ele já passou para este lugar, onde os adventistas dizem que ele está, já passou desde a sua ressurreição. Desde a sua ressurreição. Eu acho interessante uma coisa também que os adventistas eles ensinam, é que Jesus ele só entrou no céu no dia de Pentecostes. São coisas interessantes que é difícil até de você saber na realidade qual é o dia que Jesus entrou no céu. Porque a Bíblia fala que Jesus ele ressuscitou, ele subiu ao céu 40 dias depois da sua ressurreição. A Bíblia fala, 40 dias foi quando ele subiu ao céu. Se Jesus levou 10 dias para chegar lá, né? É complicado de alguém dizer, olha, Jesus demorou 10 dias para chegar no céu. Eu acredito que Jesus não precisa de 1 hora para se locomover do céu, da terra, no céu. Então, no dia do Pentecostes, o que aconteceu foi uma grande promessa que Deus fez para a igreja e cumpriu, que foi o derramamento do Espírito Santo. Então, queridos, dentro desta heresia, os adventistas tentaram se justificar do erro de Graham Miller. Então, profetizaram que Jesus iria voltar nessa data. Então, essa doutrina do santuário é uma das maiores heresias que os adventistas pregam. Outra coisa interessante que eles dizem, que Jesus, nessa data, ele passa a assumir, né, uma segunda fase do seu ministério, e eles dizem que também aqui começa um tal de um juízo investigativo. Um juízo investigativo. Ou seja, Jesus agora está começando a julgar as pessoas, julgar as nações. Julgar as nações. Ou seja, então, o que aconteceu nesses 1844 anos atrás? O que Jesus estava fazendo então? Nesses 1844 anos atrás? Jesus agora só vai começar a julgar as nações a partir dessa data. Então é algo que não tem base bíblica de você dizer assim, ó, Jesus agora nessa data começa a julgar as nações. Porque não tem nenhuma base bíblica para isso, certo? Às vezes eles, tentando justificar essa doutrina, eles confundem ali o que é juízo final, o que é talvez julgamento das nações, certo? Então, queridos, o que aconteceu quando Jesus ressuscita? Ele ressuscita e vai para o céu e se assenta direito de Deus. Ele já está num lugar, no Santo dos Santos. Ele já assume a forma de sumo sacerdote. Ele já é o nosso intercessor. Ele já é o nosso intercessor. Ele já é aquele que já fez tudo por nós. Ou seja, esse juízo investigativo, ele é um tipo de uma redenção incompleta para os adventistas, da forma que eles pregam. Ou seja, quando a gente começa a observar que a partir dessa data Deus começa um tipo de julgamento, e que parece-me que a morte e o sangue que ele derramou na cruz, parece assim que não foi o suficiente para que as pessoas fossem salvas. Então, é algo que é difícil de entender quando a gente conhece a Bíblia, que a gente lê a Bíblia, que a gente aprende sobre o sacrifício de Jesus na cruz, que Jesus foi o nosso substituto. Aí você
Você ouve uma doutrina como essa, um ensino como esse, aí você diz assim, poxa, mas o que aconteceu com o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário? Quando a gente está lendo Hebreus, a Bíblia diz que Jesus ele foi preciso uma única vez ter que morrer, uma única vez ter que derramar o seu sangue, foi o suficiente para a redenção da humanidade. Hoje, eu e você, a gente só precisa arrepender-se dos nossos pecados. Nós só precisamos nos arrepender do nosso pecado. Nos arrepender do nosso pecado. Porque o sacrifício de Cristo ele foi suficiente uma vez. O escritor de Hebreus diz que precisou uma única vez. Foi suficiente. Entendeu? Então, queridos, o momento de nós vivemos uma vida de santidade, uma vida separada, uma vida para Deus, é esse momento agora sim. Né? Então, eu acho interessante a forma que é ensinado isso, é que às vezes eu vi uma pessoa perguntando de um pastor adventista sobre essa questão aqui, o camarada queria saber, pastor, nesse juízo investigativo, o que vai ser julgado? Quais são os meus pecados que vão ser julgados? Vão ser os meus pecados desde quando eu nasci? Vai ser os meus pecados depois que eu aceitei Jesus? Né? Eu me converti? Quais serão os meus pecados que serão julgados? Eu achei interessante essa pergunta. E eu achei mais interessante foi a resposta do pastor, que ele disse que o Jesus ele vai julgar os pecados desde o nosso nascimento. Desde o nosso nascimento. Então, às vezes dá vontade até de rir, você assistindo, você ouvindo uma coisa dessa. Aí eu pergunto, e o sangue de Jesus não purifica mais as pessoas de todos os seus pecados? Então é algo que você tem que botar na sua cabeça. Será que o sangue de Cristo ele não é suficiente para me purificar de todo o meu pecado? Eu vou ser julgado de novo. Eu acho interessante que esse julgamento isso é a partir do ano de 1844, né? Quem viveu antes do ano de 1844 está numa boa. Está numa boa por quê? Porque não vai passar por esse julgamento. Né, queridos? Então, amados, ano de 1844, os adventistas começam o juízo investigativo. Jesus passa a ser sumo sacerdote e passa a fazer isso. Olha o que diz Hebreus. Eu vou ler só um texto de Hebreus. Eu acho que é suficiente. Mas eu gostaria que você pegasse o livro de Hebreus e lesse ele. Lesse ele na sua casa. Lesse ele na sua casa. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bode e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por toda, tendo obtido eterna redenção. Está vendo, irmão? Olha só aqui, ó. Aqui o escritor de Hebreus diz que veio Cristo como sumo sacerdote dos bens realizados, né? Mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, que é exatamente o tabernáculo que os adventistas pregam, eles gostam tanto de pregar sobre esse tabernáculo celestial, né, irmãos? É exatamente esse tabernáculo celestial que eles falam tanto. E diz que Jesus não fez, não feito por mão humana, né, como eles pregam, não desta criação, mas por meio do sangue, não por meio de sangue também, né, de bode, e nem de bezerro, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos, uma vez por toda, ó, uma vez por toda, tendo obtido eterna redenção. Ou seja, querido, você sabe quando foi escrito Hebreus? Já falei para vocês no começo do meu ensino, mais ou menos depois dos anos 60 depois de Cristo. Então, depois dos anos 60, Jesus já tinha feito. Os adventistas dizem que ele começou a fazer em 1844. Então é isso que não dá para entrar na cabeça das pessoas. É aqui que está a heresia. A heresia não está nem nessa matemática toda de que quando começa lá na contagem lá do decreto de Jerusalém, lá por Esdras.
certo? A maior heresia está aqui em ensinar e dizer que isso aqui aconteceu nessa data, quando na realidade isso aqui não aconteceu nessa data. A Bíblia diz que aconteceu, né? Aconteceu isso depois da ressurreição de Cristo. Depois que ele subiu aos céus, ele já entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, obtendo para nós uma eterna redenção. Então não há registro que promovem o dia da expiação nessa data. Não há nenhum registro, certo? Pode ter sido no dia 23 de setembro. Há uma grande controvérsia aí, uma grande briga entre os historiadores para descobrir, na realidade, qual foi a data desse dia. Tá certo, meus queridos? Então, outra coisa que é um absurdo que os adventistas pregam aqui, né, nessa doutrina do santuário, é que a igreja adventista, ela é a remanescente, é o povo remanescente. O que quer dizer isso, pastor? Todas as outras igrejas estão perdidas. Isso aqui é uma grande característica de uma seita, preste bem atenção. Uma grande característica de uma seita: pregar que só ela é a verdade, só eles são o verdadeiro povo que vai morar no céu. Então, não adianta o adventista dizer que não é assim, que é, porque eu já fui adventista e eu sei como é que é. Eu sei como é que é. Então, os adventistas, eles têm na cabeça dele que só eles é o povo escolhido. Esse negócio de dizer que vai estar escolhendo crente de uma igreja, de outra, como alguns ficam falando aí, não, vai ter crente salvo em todas as igrejas. Isso aí é só miguelância. Quando eles ensinam, eles são bem radicais nisso. Eles dizem que só eles é que pregam a verdade, certo? Então dizer que é um povo remanescente também é um grande absurdo. Você não vai encontrar isso na Bíblia, de dizer que uma denominação é um povo remanescente e que esse povo surgiria nessa data. Então isso aqui é completamente antibíblico. Você vai ler a sua Bíblia, de Gênesis até o Apocalipse, você não vai ver quem é o povo remanescente. Quem é remanescente? Remanescente é o povo fiel da terra. Todo cristão que aceita Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, que vive uma vida de fidelidade a Deus, esse povo aqui é o povo remanescente. É aqueles que nunca se desviaram do Evangelho, que nunca se desviaram da verdade. Esse é que é o povo remanescente. Não uma igreja, uma denominação ou uma seita, certo? Então, uma das grandes heresias é que eles são o povo remanescente, povo escolhido para proclamar o Evangelho. Eu acho interessante que eles pegam aqui Apocalipse capítulo 14 e falam daquele anjo que vai proclamar o Evangelho, certo? Para proclamar o Evangelho. Ou seja, o que ele quer dizer? Que aquele anjo é a igreja adventista do sétimo dia, que vai proclamar o Evangelho eterno. Só eles que vão proclamar o Evangelho eterno. Quer dizer o quê? Que eu não prego o Evangelho eterno, os batistas não pregam o Evangelho eterno, os presbiterianos não pregam o Evangelho eterno, porque o Evangelho eterno só é pregado pelos adventistas. Então isso aí é a maior heresia. Todas as igrejas, a maior parte das igrejas estão aí ganhando alma para Jesus, entrando nas bocas de fumo, indo para países comunistas, indo para países árabes, indo para lugares distantes, onde as pessoas nunca ouviram o Evangelho. Eu mesmo fui pregar o Evangelho no outro lado do mundo, lá no Timor-Leste, preguei para pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Preguei para pessoas lá que nunca na vida ouviu o nome de Jesus. Então, queridos, quem prega o Evangelho é a igreja do Senhor. E igreja não é denominação, igreja não é Assembleia de Deus, igreja não é batista. A igreja do Senhor Jesus é todo o povo escolhido, aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador pessoal. Meus amados, então, para me concluir a minha pregação, quero dizer uma coisa interessante para vocês. Mais uma coisa que eu acho uma grande heresia da igreja adventista. Quando você chega com um adventista, você pergunta para ele se ele é
evangélico, ele disse que ele não é evangélico. Ele diz que ele é um adventista. Então, nenhum adventista se denomina evangélico. É só para você ver aí, ó, como eles são separatistas. Tem muita gente boa lá, eu tenho muitos amigos adventistas, tenho parentes adventistas, tenho pessoas que eu tenho uma consideração muito grande, um respeito muito grande pelos adventistas. Mas é isso que a igreja prega e é isso que a igreja ensina. Ou seja, não são evangélicos, são adventistas. Né? Certo, então. Se querem ser adventistas, são adventistas. Se eles esperam a vinda de Cristo, nós também esperamos a vinda de Cristo. Né? O que o povo evangélico espera? Nós estamos aguardando a vinda de Jesus, assim como a igreja primitiva começou a aguardar a vinda de Cristo. Certo, queridos? Então, que Deus abençoe você. Mais uma vez, eu quero apelar para você se inscrever nesse canal. Compartilhe aí, dê a sua opinião. Dê o seu like. Hein? E na próxima semana nós vamos estar trazendo aí mais uma doutrina desta igreja. Certo? Mais algo polêmico desta igreja, mais algo duvidoso dessa igreja, tá certo? Para esclarecer a sua mente e o seu coração. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.